falou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E quem vai estar trazendo essa mensagem hoje? Eu já falei isso e eu vou repetir com ele. Em 2014, se eu não me engano, eu fui para uma escola de adoração lá no Maranhão. E 2012, obrigado. A mulher sempre com data é perfeita. Em 2012 eu fui para uma escola de adoração lá no Maranhão. E eu cheguei lá, estava aqui na mocidade, né? Não como líder, mas como jovem. Já era casado, né? Tinha acabado de casar. Porque tu tá me atrapalhando aqui. Peraí, me ajuda. A Lara já tinha nascido aí, como eu me lembro. E eu cheguei lá, e eu vi lá, estava na escola de adoração. Quem estava liderando a escola de adoração era o Daniel Alencar. E eu fiquei impressionado, que eu já conheci o Daniel Alencar, de ouvir as músicas, as mensagens. Mas eu fiquei impressionado que os músicos que estavam com ele, todos eram crentes. Olha aí. Na hora da palavra, não tinha nenhum do lado de fora, estava todo mundo lá na frente. E eu comecei a olhar, acostumado a ouvir as pessoas dizerem que músico não gosta de ouvir a palavra, o músico só gosta de tocar, né? Os levitas ficam tudo lá fora. Antigamente era tudo ali na frente, né? Fica tudo lá no rock. E eu olhei aquilo aí, o baterista pregou nessa escola de adoração, o baixista pregou, e eu disse, cara, eu quero isso, eu vou ver isso aqui na minha igreja. Que os caras não são só bons tocando, mas são bons manuseando a palavra de Deus. Então na quarta passada estava o Haroldo ministrando aqui, né? Aqui não, lá no estacionamento. Mas hoje vai estar também o nosso líder de louvor dos jovens e também baixista da nossa igreja. Então eu queria que vocês recebessem com muita alegria nosso amigo Will. É o homem do sertão. Vem cá, Arnaldo, orar pelo Will aqui. Eita glória. Irmão, presta atenção. Deus vai falar contigo hoje, viu? Esquece o celular aí um minutinho. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu pedi para você estender as mãos do irmão Will, em nome de Deus. Cara, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Desde quando eu cheguei aqui, que a gente acompanha a vida do Will, um jovem de Deus, e vamos interceder para que Deus continue abençoando poderosamente a vida dele. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite pela oportunidade que tu nos concedeste de poder estarmos aqui, Senhor, para louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome. E também, Senhor Deus, receber aquilo que tu tens preparado, Senhor Deus, aquilo que tu tens, Pai, colocado no coração do teu filho para transmitir aos nossos corações. Eu venho te pedir pela vida do irmão Will, servo de Deus, ó Pai, que tu possas nesse momento enchê-lo, Senhor Deus, com a tua glória e dar graça e sabedoria ao teu filho, e aquilo que tu tens para falar aos nossos corações, que tu use esse vaso, Senhor Deus, para a honra e a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, que ele possa, Senhor Deus, desaparecer, e que o teu Espírito possa, Senhor Deus, se fazer presente nos seus lábios, falando conosco poderosamente para a honra e a glória do teu santo nome. É assim que eu te peço, que eu te oro e já te agradeço, crendo na vitória em nome de Jesus. Dá lugar. Amém. Amém? Pessoal daí de trás, tá me ouvindo direitinho? Amém. Glória a Deus. Essa noite a gente vai estar dando continuidade à nossa série, né?
os temas que aconteceram nas outras quartas foram temas que realmente têm nos trazido assim à memória aquilo que realmente nos dá esperança. Algumas características que Jesus fala que Ele é. Interessante que a Bíblia, quando se trata de dizer eu sou, Ele não deixa dúvidas. Quando Deus fala eu sou, Ele é. Quando Jesus fala eu sou, Ele é. Eu não conheço alguém que, tendo em vista que o próprio Deus, que o próprio Filho Jesus, quando Ele fala eu sou, alguém vai ter coragem de contrariar. Eu, na minha pequenez, não tenho coragem de contrariar esse Deus. Então, sem perda de tempo, a gente vai falar hoje sobre o caminho, a verdade e a vida. E quem fala que é o caminho, a verdade e a vida é o próprio Jesus. Abra sua Bíblia, no livro de João 14, no verso 6. João 14, no verso 6. Amém? Todo mundo achou? Acho que só a frente aqui achou. Todo mundo achou? Amém? Amém. Capítulo 14, verso 6 diz o seguinte: Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria dividir essa mensagem em 4 coisas que nós iremos tratar aqui hoje. É justamente essas coisas que Jesus falou aqui: o caminho, a verdade, a vida e o Pai. A mensagem de hoje, irmão, ela não é uma mensagem para alguém que está precisando de ajuda. A mensagem de hoje é para crente. Eu pensei em trazer uma reflexão para o jovem, para o adolescente, para o pai, para a mãe, mas eu entendi que o jovem, o adolescente, o pai e a mãe é crente. E se ele é crente, a mensagem ela não muda. A mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem que se transforma conforme o público. A mensagem é uma só. A verdade é uma só. Aquilo que foi feito no sacrifício de Jesus foi um só. Então a mensagem do Evangelho é uma só. E a primeira coisa que ele fala aqui é sobre o caminho. Em Mateus 3,3 diz o seguinte: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Interessante que no livro de Mateus ele já relata aquilo que aconteceu lá em Isaías. O profeta Isaías, muitas profecias que aconteceram naquele livro são coisas que estão acontecendo hoje, são coisas que já aconteceram e coisas também que irão acontecer. Interessante que lá no Antigo Testamento, antes mesmo do nascimento de Jesus, Isaías já anunciava que existiria uma voz, que existiria um caminho. E esse versículo está lá em Isaías 35:8, diz assim, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. E a alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e os gemidos. É interessante que no Antigo Testamento, muitas profecias lá de Isaías apontam para Jesus, que vai nascer ali no Novo Testamento. O nascimento de Jesus, ele é apontado lá no Antigo Testamento, lá em Isaías e em outros livros também. E quando fala de caminho, João, ele foi considerado aquele que preparou o caminho. E eu fiquei refletindo sobre isso, João preparando o caminho. João preparando o caminho. João preparava o caminho, que era, ele falava sobre o arrependimento. Para você que está aqui hoje nessa noite, eu acredito que você já ouviu sobre arrependimento.
Eu acredito que você já ouviu que existe um caminho. Eu acredito que você já entendeu que a pessoa de Jesus é o caminho. Então, é interessante ver que quando se fala de caminho, que é esse nosso primeiro tópico, a gente sempre vai imaginar uma rua, a gente vai imaginar ali um mapa ou alguma coisa que leva a algum lugar. E não é nada diferente a analogia. Jesus, ele realmente é o caminho. Ele é o elo entre eu e o Pai. Ele é o elo entre você e o Pai. Por isso ele fala, eu sou o caminho. Jesus, ele não tarda em falar isso. Muitas vezes, quando as pessoas descobriam que Jesus estava em algum lugar, diziam assim, onde é que Jesus está? Elas pegavam o caminho, Jesus passou por aqui. E alguns pregadores famosos, né, que falam que todo o caminho é comum até Jesus passar por ele. Irmão, não sei você, mas ele já passou na minha vida. E ele está na minha vida. E se ele passou na minha e na sua vida, pode ter certeza, você não é mais o mesmo. 3 pessoas entenderam. Se ele passou na minha e na sua vida, você não é mais o mesmo. Quando ele fala, eu sou a verdade, aí a gente entra num tema polêmico, né, para esses dias atuais. O que é a verdade, né? O que é a verdade? A gente vive hoje um tempo de relativização da verdade. Para os universitários, a verdade na universidade é uma. Para quem está no judiciário, na política, a verdade é outra. Para quem está lá no mundo, a verdade também é outra. Mas olha o que é que ele fala. Olha o que é que Jesus fala sobre a verdade. O que é que a Bíblia fala sobre a verdade. Verdade essa que Jesus falou que ele era a verdade. Em João 8,32 diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que esse versículo é bem simples. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Te liberta do mal, te liberta do pecado, te liberta da carne, te liberta dos maus pensamentos. E no final das contas, parece que esse versículo ele não se tornou mais ele não é mais uma verdade na nossa vida. Ele é somente mais um versículo que talvez amanhã eu coloque em prática. Porque lá no mundo, as verdades que têm sido colocadas para nós, não são verdades absolutas. São verdades totalmente relativas. Hoje é preto, mas amanhã é branco. Hoje o céu está azul, mas daqui a um tempo alguém vai dizer assim, o céu é rosa. E você vai ter que dizer, o céu é rosa. A verdade, a todo momento, ela está sendo relativizada. A todo momento a gente vê uma nova verdade. A gente vê um estudo sobre uma determinada doença, daqui a 2 anos descobriu que não é mais aquilo. Esses dias eu vi um estudo que o ovo fazia bem. Aí já agora eu vi outro estudo, do mesmo site, que o ovo fazia mal. Então, o que é a verdade? A verdade, irmão, ela é uma só. Cristo. Podem trazer vários conhecimentos, você pode se encher de muitos conhecimentos, de muitas coisas que esse mundo pode lhe oferecer, mas eu posso garantir para você de uma verdade que é absoluta, é a verdade, que Cristo é, que Cristo é, que Ele é. Se Ele é a verdade, irmão, não tem por que a gente temer. Se Ele é a verdade, por que a gente ainda fica cocheando entre 2 pensamentos, servir a Deus ou servir ao mundo? Por que a gente ainda fica cocheando entre 2 pensamentos, entre o santo e o profano, se Ele é a verdade? O Cristo que me salvou, o Cristo que te salvou, o Cristo que mantém essa igreja de pé, diz assim, ó, eu sou a verdade. O mundo hoje, irmão, se vocês pararem para observar, os tempos estão abreviados. As pessoas elas estão em busca de uma resposta para alguma coisa. Eles estão sempre em busca de uma resposta. Existe uma necessidade de saber o que vai acontecer. E nós, privilegiados, nós já sabemos o que vai acontecer. Está tudo aqui, na palavra. A palavra essa que é a verdade. E quem é a verdade? Jesus. E quando se trata da vida, interessante, em João 1,3 diz assim, ó, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz para o mundo. A vida, quando Jesus fala, eu sou a vida, é interessante que
A Bíblia fala assim, ó, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí Jesus vem com a sua obra salvífica, e o que ele nos traz? A morte? Não, ele nos traz a vida. Porque Jesus, ele é especialista. Ele fala, eu sou o caminho, ele prova. Eu sou a verdade, ele prova. Eu sou a vida, ele prova. É diferente das promessas que nós recebemos dos homens, que muitas vezes confundem a nossa mente. O Senhor, ele é bem claro, ele é bem simples. E parece que às vezes a simplicidade do Senhor, a simplicidade de Jesus não é suficiente para as nossas vidas. Parece que a simplicidade de Jesus em explicar as coisas, a simplicidade de Jesus em falar aquilo que Ele é, muitas das vezes não tem sido suficiente para nós. Eu faço como uma grande pregadora conhecida aí nas nações, ela sempre tem uma fala que eu acho interessante, é nas crianças, nos jovens, nos adultos. Ela fala assim: irmão, se a verdade de Deus não for suficiente para você, você precisa aceitar Jesus de novo. Eu digo isso para você hoje, essa noite. Se a verdade de Deus, se a verdade que é o próprio Cristo, se a vida que Ele te deu não é suficiente, eu te digo igual a grande pregadora, você precisa aceitar Jesus de novo. Talvez nessa noite você veio aqui e talvez sem expectativas, mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez pode confrontar o teu coração, pode confrontar e pode também aliviar o teu coração. Jesus, quando morreu, toda aquela via dolorosa que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu, foi algo muito grandioso. Talvez se a gente for parar aqui para estudar sobre o sacrifício de Jesus, a gente vai passar dias e dias estudando. Mas deixa eu dizer, Jesus sacrificou a sua vida. Fez tudo isso porque o Senhor lhe enviou para que Ele viesse para dar vida à humanidade. E sabe o que mais me preocupa? É porque parece que esse sacrifício ele tem sido esquecido dia após dia. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida tem sido esquecido todos os dias. E o que vai confrontar o meu coração? Olha, se Jesus está sendo esquecido na sua vida, existe uma eternidade para você. No final eu te digo qual é. Mas se Jesus tem sido suficiente para a sua vida, eu te digo outra vez, existe uma eternidade para você, mas no final eu te digo qual é. A quarta coisa que ele fala no versículo é do Pai. É o cumprimento do versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu pensando sobre essa questão do Pai, quando ele fala do Pai, me veio uma discussão que eu tive essa semana com o pessoal que eu estava. A discussão era política, né? A melhor discussão que tem para você sair todo mundo saudável da roda é política. Aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. Aí alguém dizia assim: mas se o fulano sair, a gente vai ter uma vida melhor. Se o fulano entrar, aí vai dar tudo certo. Se o impeachment acontecer, as coisas vão ser diferentes. E eu só pensando isso, meu Deus. Eu gosto de política, eu gosto de ver sobre, eu gosto de ver aqueles vídeos, aqueles cortes lá que tem no Instagram, eu acho até interessante. Mas eu fiquei preocupado. Não era porque quem estava falando eram pessoas que não creem. Eram pessoas que confessam a fé em Jesus. Eram pessoas que diziam assim: o Senhor é suficiente na minha vida. Mas Deus é suficiente na minha vida. Deus, Ele é único na minha vida. E eu fiquei pensando, eu fiquei reflexivo. Eu disse: meu Deus, se esse Deus é tão suficiente, por que esse é um assunto que assombra tantos crentes? Porque na verdade, tudo que está nessa terra é passageiro. Haverá um momento que tudo isso vai acabar e só vai restar aquilo que é celestial, aquilo que o Senhor nos prometeu, a eternidade com Ele. E parece, volto a repetir, que a eternidade não é mais algo palpável aos nossos olhos, não é algo que a gente consegue mensurar a eternidade. Parece que saber que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, é só mais um conto do misticismo. É algo que não conforta os nossos corações. Talvez você olhe e pense assim: mas há quem pense que Deus é um Deus assim distante, é um Deus do folclore brasileiro, é uma figura de linguagem, sei lá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Desde o começo,
até o final da Bíblia, Deus e Jesus sempre vão dizer: eu sou. Porque antes que tudo existisse, eu sou. Porque antes que tudo viesse a ser criado, eu sou. Porque antes de todas as coisas, eu sou. Porque antes do tempo, ele é atemporal, eu sou. Porque antes de criar a matéria humana, eu sou. E sabe o que eu fiquei preocupado, irmão, nessa conversa? Lendo a Bíblia, eu comecei a ver algumas coisas sobre o Senhor, sobre o Pai, sobre Deus. Eu descobri algumas coisas que vocês já sabem. O Pai, ele é tão soberano, que se a gente for querer mensurar o Senhor, a nossa mente, ela trava. Deus, ele é tão grandioso, e nessa conversa eu falei isso. Eu disse: olha, a gente está aqui discutindo sobre isso. Alguns aqui estão preocupados porque os seus filhos vão encontrar um governo lá na frente que não vai favorecer a educação dos seus filhos. Você está aqui preocupado porque lá na frente talvez esse governo não vai te ajudar nas suas realizações. Mas deixa eu falar uma coisa. O Deus que eu sirvo, o Deus ao qual eu acredito, o Deus ao qual é pregado na minha igreja, é o Deus que lá em Gênesis criou todas as coisas. É o Deus que o salmista Davi diz assim no Salmo 46: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. É o Deus que no salmista 46, o salmista vai dizer assim, ó: Ele pega e confunde as nações. Ele pega a criação, traz um monte de um lado, joga para o outro. Ele traz ali, ele faz mover a geografia do mundo. É o mesmo Deus que lá em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e a vida passageira não, eterna. Ei, meu irmão, a promessa para mim e para você é de vida eterna. E se isso não enche o teu coração, já dizia a pregadora, você precisa aceitar Jesus de novo. Se a mensagem da salvação ela não preenche o teu coração, você precisa aceitar Jesus de novo. Em Gênesis, ele é o Criador. No Salmo 46, ele é o Senhor dos exércitos, ele é refúgio. Em Apocalipse, ele é aquele que vai vir e vai dissipar toda a dor. Apocalipse 21:4, ele vai enxugar toda lágrima, ele vai acabar com todo pranto, toda tristeza, toda dor. Não haverá mais morte, porque tudo se fará novo. Ei, meu irmão, se isso não alegra o seu coração, já dizia a pregadora, você tem que aceitar Jesus de novo. E conversando com essas pessoas, eu cheguei a uma conclusão, irmão. Os crentes não estão se preparando para ir para o céu. Os crentes estão se preparando para os próximos 4 anos. Ei, jovem, pai, filho, você que está aqui, não se prepare para os próximos 4 anos. Se prepare para hoje. Esteja preparado hoje. O que Deus tem para você daqui a 4 anos, se Ele não tiver voltado, já é seu. O diabo não toma aquilo que é seu. O que Deus tem reservado para você, as promessas que o Senhor te fez, pasme você, Ele vai cumprir. Mas não se assombre com as coisas desse mundo. Quando Ele diz que vai cumprir, quando o Senhor promete na sua palavra que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Aliás, o que Ele mais tinha de fazer na sua vida, Ele já fez, salvou a tua vida. E se Ele salvou a minha e a tua vida, por que nós ainda tememos alguma coisa? E se nós passarmos por tribulação e passarmos com Ele, irmão, está tudo bem. Com Ele está tudo bem. Sabe por quê? Pode ver, toda e qualquer doença, ela tem um começo e tem um final. Às vezes tem alguém que vai ter uma doença em fase terminal, e o Senhor sustenta. Mas toda doença tem um começo e tem um final. Toda tribulação tem um começo e tem um final. Você sente uma dor na perna, você sente a dor, mas daqui a pouco você não sente mais. Todas as coisas passam. Você está hoje com seu coração aflito, deixa eu te dizer uma coisa, passa. Se você está hoje com o seu coração angustiado, deixa eu te dizer uma coisa, passa. Se você está hoje não sabendo como resolver algumas coisas da sua vida, deixa eu dizer alguma coisa, deixa eu dizer outra coisa para você, isso vai passar. E o Senhor vai chegar com solução. O Senhor é um Deus de solução. Esse Deus que eu descrevi aqui é um Deus tão grandioso
que quando a gente coloca as nossas dificuldades, as nossas coisas diante dele, as nossas coisas se tornam como um grão de areia. Porque ele é um Deus grandioso. Amém? Quem crê que ele é um Deus grandioso? Amém? Então, tendo em vista que Jesus falou: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. E eu tenho visto mesmo que realmente nós cristãos estamos caminhando como se Jesus não fosse voltar. É como se o sacrifício dele fosse feito em vão. Virou assim uma história dos quadrinhos ou de um livro qualquer, como da literatura portuguesa, de um romance que a gente fica pensando se deu certo, se não deu, se o final, se Capitu traiu fulano, se fulano fez isso. Então, a gente parece que está assim, como quem sonha. Como quem sonha com algo que não vai acontecer. A gente parece que está apático. Parece que a nossa promoção no emprego, ser promovido no emprego, talvez está sendo mais importante do que se preparar para aquele grande dia. Parece que os nossos objetivos pessoais, ele tem sido mais importante do que as coisas do céu. Parece, irmão, que ao invés da gente viver o céu na terra, a gente está vivendo a terra na terra. Porque parece que o céu não é herança para nós. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você é filho, e filho tem uma herança. A herança do filho não é qualquer coisa. O sacrifício de Jesus não foi qualquer coisa. O sacrifício de Jesus foi para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma herança. E essa herança é eterna. Eterna onde? Do lado do Senhor, no céu, nas mansões celestiais. Lá onde a Bíblia fala que não haverá mais dor, que não haverá mais choro. E eu não sei você, as coisas que assolam essa nação, é a dor, é o choro, é a morte. Deixa eu te dar uma boa notícia. Vai passar, não vai mais existir. Quando o Senhor vier, que rasgar aquele céu e vier nos buscar, a gente vai ter a certeza de que valeu a pena perseverar no caminho, na verdade e naquele que é a vida. Irmãos, a vida que Ele nos deu, a vida que Ele implantou em mim e você, é a mesma que está no mundo lá fora. O mesmo ar que eu e você respiramos, Deus, pela misericórdia dEle, permite ao incrédulo que ele respire também. Mas olha quão precioso é ser filho de Deus. Você está aqui hoje, numa quarta-feira, reunido com os irmãos, com ar-condicionado gelado, ouvindo sobre a palavra do Senhor, e sabendo, irmão, que a qualquer momento a gente vai transcender, a gente vai ser levado para um lugar de descanso, e um descanso não passageiro, mas um descanso eterno. E lá fora o mundo caminha, e no final das contas não chega em lugar nenhum. Olha o privilégio que nós temos hoje, chegarmos à casa do Senhor, de virmos aqui, de louvar, de engrandecer. Quantas pessoas não tiveram esse privilégio de estar aqui? Quantas pessoas que talvez até pensaram no seu pensamento, hoje eu vou, e na hora de vir para cá não veio. Quantas mães queriam que os seus filhos estivessem aqui? Quantos filhos queriam que os seus pais estivessem aqui? Eu queria, irmão, eu queria que meu pai e minha mãe estivessem aqui. E não é por falta de convite. Eu convido. Sou um crente chato. Seja um crente chato. É melhor você ser chato, conhecido como um crente chato, por convidar alguém para ir para a igreja, do que você não ser conhecido como um crente porque uma vida foi para o inferno. Seja um crente chato, irmão. Convide. Talvez um dia quando você morrer, aí vai ter aquele remorso, vai dizer assim, rapaz, o irmão vivia me chamando para a igreja e eu não ia. Você vai plantar pelo menos remorso no coração dele. Mas seja um crente chato. Convide o povo para cá, não seja egoísta não. Sabe por quê? Porque um dia você aceitou Jesus, você conheceu esse caminho, a verdade te encontrou e Ele te deu a vida, meu irmão. Esse caminho que nós estamos trilhando hoje não é um caminho qualquer. Eu quero ter a alegria de chegar naquele grande dia, a gente poder assim, ó, tudo numa nuvem só. Todo mundo. Eu olho para vocês e não consigo ver assim o rosto de quem vai ficar na terra não. Eu só consigo ver o rosto de quem é morador do céu.
Eu olhando daqui, eu não consigo ver um que vai ficar aqui. Vai ficar só os bancos e o ar-condicionado ligado. Nós vamos todo mundo subir. Deus é esse. Deus que dá a vida. E o melhor é tudo de graça. Lá no mundo, para a gente conquistar alguma coisa, para a gente conseguir uma posição, ou a gente se vende, ou a gente se dá, ou a gente se doa. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente só se entrega e deixa o resto com Ele. Aqui a gente só entrega as nossas vidas na mão dEle e Ele faz toda a obra. É bom demais. Você entrega a sua vida e Ele faz a obra. Você descansa no Senhor e Ele faz a obra. Então, irmãos, se Deus é suficiente na minha e na sua vida, se Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é suficiente na minha e na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Nós vamos viver a eternidade. A eternidade, aquela que em João 14 fala, que Ele diz que eu vou para um lugar e vou preparar para vocês, e depois eu voltarei e vou buscar vocês para mim mesmo. Essa é a boa notícia para aqueles que vivem essa palavra, para aqueles que vivem essas coisas que aqui foram faladas hoje. Mas eu também tenho uma má notícia. A má notícia é que você também vai viver a eternidade. Mas existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade sem Deus. Se tudo que foi falado aqui hoje é algo que você já vive, descansa o teu coração, se fortalece no Senhor. Mas se em alguma coisa que foi falada aqui nessa noite, se algo dessas coisas está pendente no teu coração, meu irmão, corre que dá tempo. Ora ao Senhor, procura ajuda, busca alguém. Sabe por quê? As coisas dessa terra vão passar, mas as coisas celestiais, elas vão permanecer. E nós somos seres eternos, para viver com Ele ou para viver sem Ele. Se você estiver de acordo com essa palavra, eu posso te garantir, a palavra garante, aqueles que os receberam, aqueles que receberam a Ele, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E com Deus não tem esse negócio de ex-filho. Se você é filho, é filho. E filho, Ele vai trazer para perto, Ele vai levar para perto dele. Agora, se você se comporta como alguém que não é filho, deixa eu te dizer uma coisa, existe também uma eternidade. É uma eternidade sem Ele. Eu acredito, irmão, que uma eternidade sem Deus deve ser algo assim que era para gritar dentro das nossas entranhas. Porque uma eternidade sem Deus é algo que eu não consigo nem imaginar. Às vezes eu estou meio fraco na fé, já fico pensando assim, meu Deus, eu estou tão fraco. Orando pouco, estou buscando pouco, estou lendo nada. Isso já dá assim, sabe aquele negócio, aquele embrulho no estômago? Imagine, irmão, saber, porque aqui nós ainda temos a oportunidade de darmos um passo de fé, de buscarmos mais ao Senhor, de estarmos aos pés dele. Mas eu fico imaginando como seria a eternidade sem o Senhor. E só em pensar, a minha mente ela já trava. Porque tudo isso que eu vivi aqui nessa igreja, os 14 anos que eu aceitei Jesus até agora, para depois, como recompensa, eu viver a eternidade sem Ele. Irmão, eu vivi tudo errado. Eu era um frequentante do culto. Mas se todas essas coisas que aqui foram faladas hoje, se é uma verdade no meu coração, se dentro do meu lar eu prego essa verdade, eu digo que Ele é esse caminho, se eu instruo os meus filhos que essa verdade é a verdade que transforma e que liberta, se lá na minha escola eu não tenho vergonha de falar que Ele é a vida, que foi Ele que transformou a minha e a sua, se lá no meu trabalho eu não tenho do que me envergonhar do Evangelho da salvação, se todas essas coisas eu vivo diante delas e elas confortam o meu coração e me fazem me aproximar mais de Deus, pode descansar. Eu digo para você, a eternidade com o Senhor é só uma questão de tempo. Mas se essas coisas elas não queimam no seu coração, se ao ouvir que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, se isso não contrai o seu coração, se isso não gera uma emoção no espírito, no seu coração, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ainda dá tempo de viver uma eternidade com Ele.
Mas se isso não queima no seu coração, a má notícia que eu tenho para te dar é essa: você viverá uma eternidade, mas é sem Ele. Amém? Vamos orar. Aleluia. Queria convidar um adolescente para orar aqui, um adolescente, um pai e um jovem para orar aqui nessa noite. Amém? A água é tua, pregador.